Põe outra coisa, nada a ver aqui. Pronto, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thaís. Eu faço o 8º semestre de enfermagem e vou estar aqui com vocês na disciplina de física, tentando explicar essa matéria tão complicada assim, de uma forma mais dinâmica para a gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer, pode perguntar, colocar mensagem no chat, eu vou tentar ver. Se tiver dúvida durante a semana, pode mandar mensagem, eu vou fazer meu máximo para poder sanar a dúvida de vocês, tá bom? Então, o conteúdo de hoje é medidas e algarismos significativos e ordem de grandeza. Esse conteúdo ele foi tirado a partir do plano de estudo que está lá disponível no site da UFA, tem lá na página inicial, programa de estudo, lá tem todas as disciplinas, então foi tirado de lá. E aqui no slide eu coloquei, só como forma de informação, quais são os conteúdos de física que pode cobrar lá no vestibular da UFA. Então, aqui o primeirozinho, a gente tem medidas, algarismos significativos e ordem de grandeza, que é o que a gente vai ver hoje. Que é o que a gente vai ver hoje, esse. E aqui tem os outros, são vários, né? Então, a gente vai tentar ver o máximo possível de uma melhor forma. São medidas, algarismos significativos e ordem de grandeza. Ah, tá, isso faz muito tempo que eu saí do ensino médio, não lembro de nada. Então, vamos tentar recapitular isso da melhor forma. Medidas. O que é medir? Medir é comparar duas grandezas, tomando uma delas como padrão. Então, eu tenho duas grandezas, uma delas vai ser a que eu vou ter como padrão para medir outra. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos. Então, inicialmente, o padrão para as medidas pequenas, elas eram do tamanho do corpo, como as polegadas, os pés, as jardas e as braças. Aqui na minha frente tem um monitor. Ele tem aproximadamente 14 polegadas na diagonal de um adulto. Então, esse modo de medir era feito antigamente na Inglaterra e era ineficiente. Por quê? Porque o tamanho dos meus polegares é diferente do de vocês. O tamanho dos pés difere de uma pessoa para outra. Então, se precisava de um padrão. Então, se tornou ineficiente. O que foi que eles decidiram fazer? Decidiram colocar como medida padrão as medidas do rei vigente naquela época, na Inglaterra. Já dá para perceber que também não dá certo, né? A partir do momento que o país ele precisa ter relações comerciais com outros países, precisa de algo padrão. Então, o que foi que eles fizeram? Essa se tornou ineficiente e se tornou vigente as medidas do Sistema Internacional Decimal, que a gente ainda vai. Mas essas medidas aqui, polegadas, pés, jardas, elas ainda são utilizadas na engenharia. E o que eles fazem? Eles colocaram um padrão, uns valores de referências, vão ser sempre esses, como padrão. Então, uma polegada, ela vai equivaler a 2,54 centímetros, um pé, 30,48 centímetros, uma jarda, que é da metade do meu corpo até o final dos meus braços abertos, 91,44 centímetros, e uma braça, que é meus dois braços abertos, 182,88 centímetros. Ok? Só para lembrar, só para ressaltar, que eu me esqueci de falar no início, é importante que vocês tenham um papel e caneta na mão, que a gente precisa resolver algumas questões, né? E como é cálculo, vocês precisam praticar. Não só aqui, mas principalmente fora. Então, para que vocês possam participar mais. Deixa eu olhar aqui, chat. Vocês possam participar juntamente. Então, vamos continuar. A gente viu que as medidas, elas servem para comparar duas grandezas. E aí, o que é uma grandeza física? São aquelas que podem ser medidas. Ou seja, elas descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Eu tenho uma grandeza que vai medir outra. Se eu disser para vocês assim, eu tenho 1,80 m, já vem na cabeça de vocês uma escala. Ah, ela é alta.
entendeu? Eu tenho uma grandeza, eu sou uma grandeza com outra grandeza, que eu vou comparar. Se você, eu peso 100 quilos, a gente já sabe que é uma escala alta, né? Com o peso de uma pessoa, dependendo do tamanho dela. Então, eu vou comparar um com o outro. Então, em resumo, a grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e associado a um valor numérico e uma unidade. Exemplo, a altura e a massa corporal, como eu falei. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Falei. Vocês estão comigo acompanhando o raciocínio? Ótimo. Vamos continuar, né? E aí, nessas grandezas, a gente tem os tipos, né? Escolhe o número mínimo de grandezas, que são chamadas grandezas fundamentais. E a partir delas são chamadas grandezas derivadas. E aí foram estabelecidas 7. Tá bem explícito aí no quadrinho. A gente tem um comprimento. Você sempre fizer essas, viu? Tá bem legalzinho aqui no quadrinho para facilitar. O comprimento, a unidade de medida é o metro e o símbolo da unidade é o M. A massa, unidade de medida quilograma e o símbolo da unidade kg. A grandeza, o tempo, a unidade de medida segundo e o símbolo da unidade S. Temperatura, unidade de medida Kelvin, símbolo da unidade K. Corrente elétrica, unidade de medida ampere, símbolo da unidade A. Quantidade de substância, unidade de medida mol, símbolo da unidade mol. Acompanhando, né? Intensidade luminosa, unidade de medida candela, símbolo da unidade CD. Ok. E aí ela se deriva em dois: grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é importante a gente saber aqui? A gente saber a definição de cada e qual a diferença, a principal diferença. Então, como grandeza escalar, a gente tem que elas são definidas por apenas um número seguido de uma unidade de medida. Essas grandezas precisam apenas da informação do modo, valor numérico, para serem completamente caracterizadas. São os casos, por exemplo, do tempo, temperatura e massa. O que quer dizer aqui? Nas grandezas escalares, eu preciso apenas de uma caracterização. Ou seja, se eu disser assim, eu tenho 1,80 metros, eu tenho um valor numérico e uma unidade. Eu peso 50 quilos, um valor numérico, uma unidade. Que horas são? São 3 horas, um valor numérico e a unidade seria horas. É nesse estilo, entendeu? Já as grandezas vetoriais, a diferença das escalas para vetoriais é que eu tenho uma caracterização e nessa eu tenho três. Além do número, que é o módulo, eu vou ter a direção e o sentido. Que é muito importante a gente saber que cai muito nas questões. Então, como por exemplo, de grandezas vetoriais, a gente vai ter a força, a velocidade, a aceleração, campo elétrico, peso, campo magnético, entre outros, mas são os principais. Então, o vetor segmento da reta orientado, que representa as grandezas vetoriais. E aí, a base de outros conteúdos na frente, né? Velocidade média, esses conteúdos aí que a gente ainda vai ver. Então, grandeza escalar, eu tenho um valor numérico, um módulo e uma unidade. Já as grandezas vetoriais, eu tenho um módulo, que é o valor numérico, a direção e o sentido. Essa é a diferença entre elas. E aqui nesse quadrinho, tá bem separado, para vocês poderem analisar depois. Eu vou disponibilizar o slide. Ó, que a gente tem as grandezas físicas e a divisão escalar e vetorial. Deslocamento, vetorial, a gente acabou de ver. Velocidade, vetorial. Aceleração, vetorial. Densidade, escalar. Então, massa, energia, distância, todos são escalares. Força, a gente acabou de ver, vetorial. Então, tá bem legalzinho esse quadro aí. Então, aqui tá uma questão da URCA. Tá? 2017.1. Respondam aí bem rapidinho pra gente. Vou colocar a letrinha no chat. Bem facinho, vocês acabaram de ver. Vamos ver as letras, vai sair. Vamos ver quem é a primeira pessoa que vai responder.
Ah, saiu uma letra aí. Letra A. Vamos lá. Eu cheguei a fazer esse vestibular aqui, eu nem passei. Não passei nele. Vamos lá. As grandezas vetoriais na física, tais como velocidade, força, campo elétrico e etc., possuem. A gente acabou de ver isso, né? Grandezas vetoriais. Valor numérico acompanhado de uma unidade, uma direção e um sentido. Que a gente acabou de ver isso, né? Além de obedecer uma álgebra vetorial. Sim, a gente acabou de ver que tem o vetor associado, né? Então, letra A. Todo mundo acertou. B. Não possui direção, né? Então, é B totalmente errado. C. Não possui magnitude. Possui magnitude. Letra D. Possui apenas direção. Não. A gente sabe que tem o valor, como é que se diz? A direção, o valor numérico e. Ai, agora esqueci a palavrinha, mas tá errada. Letra E. Possui apenas magnitude? Não. Pra vocês acertarem. A palavra fugiu da minha cabeça. Bem fácil, viu? Então a gente viu que as grandezas, elas se comparam, né? Uma mede para comparar a outra. E precisa de uma unidade de medida para representar. Então, por isso que a gente tem essas unidades. Então, a unidade de medida, ela é uma quantidade específica de determinada grandeza. Vai determinar a quantidade dela. E serve de padrão para eventuais comparações e que serve de padrão para outras medidas. Então, a unidade de medida ela vai servir para dizer a quantidade daquela grandeza. E aí a gente tem aqui na lateral, essas bolinhas aqui que eu coloquei, as grandezas que a gente viu naquele quadro. O S segundo, quilograma, mol, aqui candela, o K, Kelvin, ampere e metro. Então, o que, é que a gente vai precisar ver? Vai precisar ver cada uma delas. E aqui, o que é importante a gente saber nas unidades de medida? A gente saber como acontecem as conversões, como acontecem as conversões dela. Então, aqui, o quilograma. Vocês estão escutando um som no fundo? Desculpa por esse som, gente. Eu não posso controlar os vizinhos. É... Nossa, velho, vai. Vamos continuar. É... Unidade de massa. Quilograma kg, representado por kg. A tonelada T, grama pelo G e o miligrama mg. E aqui o que, é que a gente tem? O quadrinho que representa, ainda bem, viu, que não está atrapalhando, o quadrinho que representa as unidades de medida de massa. Quilograma representa o quê? 1.000 gramas, né? Para eu transformar em hectograma, decagrama em grama, da esquerda para a direita, eu vou fazer o quê? Vou dividir por 10. Um padrão. Vou dividir por 10, ó. 1.000 dividido por 10, 100. Hectograma e decagrama. 100 dividido por 10, 10. 10 dividido por 10, 1. Vai ser sempre assim. Ficou mudo? Opa. Mais alguém não está escutando? Voltou? Ainda bem. Eu estava falando o quê? Que para transformar do maior para o menor, eu vou dividir por 10. E, obviamente, para transformar do menor para o maior, eu multiplico por 10, na unidade de massa. E aqui, ó, bem simplesinho aqui embaixo. Antes de eu falar, também dá para usar na unidade de massa a regrinha de 3. Acho que vocês se lembram aí da regrinha de 3. Também dá para utilizar muito bem. Eu gosto de resolver pela regra de 3. Vocês transformem aí bem rapidinho, 2,5 quilos em gramas. Coloquem no chat. Vocês estão conseguindo entender. Dá para fazer pela cabeça, né? Se confunde. Seria melhor, porque aqui é muito difícil eu escrever na tela. Eu não consigo escrever com o mouse, fica tudo baralhado aqui. Eu já tentei. Mas aqui, ó, deixa eu falar novamente. A gente tem a tabela. Não se lembra mais?
Vamos aqui, ó. De quilograma para hectograma, vai ser sempre assim. Eu vou dividir por 10. E aí vocês vão ter que se lembrar como acontece a divisão. Entendeu? 1000 dividido por 10 vai ser um padrão. Vai ser, dar 100. 100 dividido por 10, 10. 10 dividido por 10, 1. 1 dividido por 10 é 0,1. E assim sucessivamente. Entendeu? Mas aqui no caso, nessa que eu dei aqui, eu tenho 2,5 gramas, ou quilos, para transformar em gramas. De cabeça dá para resolver. Mas como é que eu faço? Em regrinha de 3. Olha ver se vocês conseguem me acompanhar. Acho que eu não consegui escrever. Deixa eu ver se eu, é muito difícil escrever nesse negocinho. Deixa eu ver. Ó, eu tenho 1 quilo. Faz no papel, aí depois tu amostra aí pra nós. Tá, mas eu vou tentar escrever aqui. É porque é muito difícil. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Nossa, não rio do meu número. 1 quilo, aqui é 1 quilo, viu? Equivale a 1000 gramas. 2, que é o que a gente tem, 2,5 quilos. Ai, nossa, equivale a quanto? Esse é o que a gente encontrar, é X. Estão acompanhando? Dá pra, deu para acompanhar o raciocínio? A regrinha de 3, simples. Pronto, aí fazendo aquela regrinha de X, ó. 1 vezes X. X, 1 não precisa aparecer, né? É igual, aí eu multiplico. 2,5 vezes 1000, vai dar quanto? 2,5 vezes 1000. Cabeça, cabeça. Alguém tá com papel e caneta na mão? Calculadora, também serve. E aí? Isso. Aí, a Jéssica. 2000. Opa, nossa, é muito difícil escrever 2.500. Mas eu escrevi ali embaixo, ó. 2.500 gramas. Essas conversões a gente vai aprendendo mais na prática, certo? Passar depois umas questões bem legais para vocês resolver para ir treinando. Só para a gente ter uma base aqui. Vamos dar continuidade. Unidade de volume. A gente tem um metro cúbico representado por M elevado a 3, litro por L, decímetro cúbico dm elevado a 3, mililitro ml, ou centímetro cúbico cm3. Aí aqui vai ser no mesmo estilo, a gente tem a tabelinha e aqui as comparações. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Opa, cadê minha seta? Deixa eu trocar isso aqui. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos e 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Tá, não entendi nada. Aqui a gente tem que pegar, parar um pouquinho para ver, entendeu? Para analisar melhor, mas vocês entenderem como acontece a conversão, vai ficar mais fácil. A gente utiliza essa tabelinha aqui, ó. Aqui é quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e mililitro cúbico. Pronto. Aí qual é a diferença aqui? Lá a gente dividiu do maior para o menor por 10, né? Aqui, do maior para o menor, a gente vai multiplicar por 1000. E, ao contrário, do menor para o maior, a gente divide por 1000. Aqui, o mesmo valor aqui embaixo, vocês estão vendo? Como é que eu transformo 2,45 metros cúbicos em decímetro cúbico? Vamos resolver junto, ó. Eu tenho 2,5 metros cúbicos, ele está aqui, ó, nessa região. E eu quero transformar aqui. Como é que eu faço? Multiplica por 1000, né? Então, fica 2,45 vezes os 1000. Vai dar quanto? A gente acabou de fazer, um parecido. E alguém se habilita? A gente acabou de resolver isso aqui, a mesma coisa.
Tu resolveu a seguinte. Multiplicou. Peraí, viu? Ó. Ficou a mesma coisa. Se eu multiplicar isso, se eu multiplicar 2,45 vezes. Se eu multiplicar 2,45 vezes 1.000 para transformar em decímetro cúbico, vai ficar 2.450 decímetros cúbicos. Aqui embaixo, ó. Porque sem o lápisinho para acompanhar, fica mais difícil mesmo vocês entenderem. Mas vocês entendendo como é que acontece essa conversão, depois vocês em casa, fica muito legal vocês aprenderem. Então aqui, ó, segundo, ó, 2 metros cúbicos, para transformar em centímetros cúbicos. Tá onde? 2 metros cúbicos? Aqui, né? Centímetro cúbico. Tá aqui, ó. Como é que eu faço para transformar? Metro cúbico para decímetro cúbico, a gente já viu aqui, né? Deixa eu ver. A Luana já deu a resposta, 2.450. E aí, para a gente transformar em centímetro cúbico, multiplica por mais 1.000, né? Então, vai dar quanto? Vou dar mais, para ser mais rápido aqui, ó. Dá 2.450.000 centímetros cúbicos. Se com calma a gente responde no caderno, fazendo as continhas ou então na calculadora, viu? Mas se vocês entenderem que do maior para o menor multiplica por 1.000 e saber a ordem deles é muito importante, tá bom? Vocês têm que aprender essa ordem aqui. Do menor para o maior divide. Na unidade de comprimento. Aí também é questão de analisar. Nessa questão do comprimento, depois eu vou mandar uma tabela bem mais explicativa para vocês. Ó. A gente tem 1 quilômetro, que 1 metro equivale a 1.000 metros, 1 quilômetro quer dizer, centímetro equivale a 0,01 metros, decímetro 0,01 metros, micrômetro 10 a menos 6, nanômetro 10 a menos 9. Isso aqui depois eu vou planar mais com vocês, tá bom? Não se preocupe. Vamos só passar. Aqui o tempo. O tempo é tranquilo, tá bom? 1 minuto tem 60 segundos. A hora, 60 minutos ou 3.600 segundos. O dia tem 24 horas ou 1.440 minutos ou 86.400 segundos. Isso aqui de letra para vocês, com certeza. E aqui outra parte importante. A gente tá já terminando, tá bom, pessoal? Para não ser muito conteúdo e não ficar muita coisa assim na cabeça. A escala, a gente tem a unidade de temperatura, a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aí o que, é que a gente tem que aprender aqui? As conversões. Na escala Celsius, a água é o elemento mais importante para a vida na Terra. Então, a escala Celsius ela possui o ponto zero na temperatura que a água congela, né? Que é mais conhecido pela gente, e 100 na temperatura que a água ferve. Então, as medidas elas são feitas em graus Celsius. Esse aqui é o que a gente utiliza, né? A escala Fahrenheit, ela tem como ponto zero a temperatura de congelamento de uma mistura de água e sal. Então, e o ponto máximo 96 é a temperatura de um homem sadio. Então, o congelamento da água pura ocorre em 32 Fahrenheit e a ebulição em 212 Fahrenheit. Na escala Kelvin, estudando o comportamento dos gases, descobriu a menor temperatura que um corpo poderia atingir, que seria equivalente a menos 273 graus Celsius, e a partir daí determinou o ponto zero de sua escala. Mas não entendi nada. O mais importante está aqui, ó. A gente saber Kelvin, graus Celsius e graus Fahrenheit são representados respectivamente por K, C e F. E aqui, ó, as conversões. Essas formulazinhas aqui, ó, a gente tem que decorar, tem que aprender na cabeça, viu? Isso aqui tem que aprender. Aqui, ó, de Celsius para Kelvin. Eu utilizo essa forma, se eu for converter. De Celsius para Fahrenheit, eu utilizo essa segunda. Fahrenheit em graus Celsius vezes 1,8 mais 32. Fahrenheit em graus Celsius. Utiliza essa terceira. Tá bom? Lembrando que eu vou botar. Meu Deus, é meu Deus mesmo. Eu vou mandar para vocês o slide, tá bom? Eu vou postar a aula também.
Qualquer coisa, vocês mandam mensagem no PV, tá bom? E é pouco conteúdo, viu, que a gente vai ver hoje, só lembrando, para não ficar muita coisa na cabeça. Vocês viram o plano de estudo, tem muita coisa. Então vamos aqui, as questões, né? Nada melhor. Frequência? Vou mandar também a frequência, tá bom? Depois da aula, tá bom? Aqui, ó. Vou resolver aqui junto. É, se eu não me engano, não pode usar não, calculadora lá na prova da UFA. Tem que ser na mão mesmo, ó. Se esqueceu como é que divide, e faz muito tempo, né? Por exemplo, na área da saúde, faz muito tempo que eu não utilizo cálculo. Então, a gente tem que se relembrar dos básicos, né? Que o básico leva a essas coisas mais complexas que a gente vai ver agora. Então, a temperatura de 25 graus para a escala Fahrenheit. Meu Deus, tá? Não sei nem como é que faz isso. Mas se a gente for pensar, é simples. É só decorar aquela formulazinha. Aí, de Celsius para Fahrenheit, que é a que a gente usa. Aqui, ó, a segunda, né, ó. Alguém tá com caneta na mão, papel, para resolver isso aí? A fórmula eu já coloquei aqui, ó. A fórmula é essa. A gente viu ali, a segunda. Que transforma Celsius em Fahrenheit. Alguém tem papel aí na mão? Caneta? Lápis? Alguém? Sim ou não? Não. Eu. Ive, resolve essa. Pronto. Resolvam, por favor. Eu sou de humanos, também sou. Mas sou muito apaixonado em matemática. Maria Eduardo, 77. Mais alguém? Concorda, discorda? Daniele, 77. Mirella, 77. Estão afiados. Vamos lá. Cálculo já pronto, né? Nádia, 77. Então aqui, Jéssica, 77. Todo mundo acertou. Lembrando que essas conversões, elas caem dentro de outras questões mais complexas. Então, a gente tem que aprender o básico para poder conseguir resolver as outras questões. Então, aqui, ó, a formulazinha é essa, né? De Celsius para Fahrenheit. Substituindo 25 no C, a gente tem 25 vezes 1,8, que vai dar 45, mais 32,77. Todo mundo acertou. E essa segunda, a temperatura de 10,4 Fahrenheit para Celsius. A gente tem que transformar Fahrenheit em Celsius. Eu vou botar a formulazinha aqui para facilitar. Essa formulazinha tá lá no slide anterior, lembrando, viu? Resolvam aí. Resolvendo. Depois a gente resolve junto. E aí, substituindo 10,4 no F. Vou usar a calculadora por enquanto, né? E aí, 23,4. Mais alguém? Vamos lá? Aqui, ó. Aqui, pessoal. 12. Mirelle. 12, né? Menos 12. Menos 12. Olha eu, como o sinal dá uma pegadinha, né?
A gente substituiu 10,4 no F, então fica 10,4 menos 32. E aqui qual a sacada? O 32 é maior que 10,4, então o sinal dele prevalece, tá bom? Então por isso que fica negativo, dividido por 1,8. Pronto, então fica menos 21,6 dividido por 1,8. Então fazendo essa divisão, a gente vai ter menos 12 graus Celsius. Então 10,4 Fahrenheit equivale a menos 12 graus Celsius. Tudo bem? Estou vendo que vocês estão conseguindo entender essa parte bem. Esse é o sinal? Acontece. Agora você não esquece mais não, né? Aqui, ó, outra questão só para a gente finalizar essa parte das conversões. Em alguns dias de verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em escala Kelvin. Então, ele quer de Celsius para Kelvin agora. Está lá naquele slide explicando. Eu sei que não deu para decorar nesse tempo que eu mostrei, então eu vou colocar a formulazinha aqui para vocês. Bem simples. Resolvam aí. Coloca o valor no chat. Ah, bem. 307, Daniele. 307. Vamos lá, vamos ver, né? Jéssica, 307. Isso aqui é bem simples, né? Só a gente somar. Então, substituindo 34 no C, mais 273 dá 307 Kelvin. Então, tudo não acertou. A segunda, um termômetro digital localizado em uma praça da Inglaterra marca a temperatura de 15,4 Fahrenheit. Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde a. Então, a gente precisa transformar de Fahrenheit para Celsius. A gente acabou de ver, né? Fahrenheit para Celsius. Qual a formulazinha que usa? Vamos ver aqui. E, né? Essa daqui de baixo. É a fórmula. Para quem está resolvendo junto, anota essa fórmula aqui para eu mudar para o outro lado, né? Para vocês. Não coloquei ali dessa vez a formulazinha. É essa, ó. Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Como anotou a fórmula, substituindo Fahrenheit. Quanto é que dá? Deixa eu resolver junto com vocês, ver se eu consigo aqui. Essa canetinha. Caneta. Letra B. Virei a letra B. Celsius. Ai, deixa eu ver se eu consigo escrever. Muito difícil. Veterinário, letra B, letra B. Deu B. Todo não acertou. Porra boa. Ah, não dá pra me escrever. Acho que vai ficar vai demorar muito se eu for escrever aqui. Mas todo mundo acertou, viu? É isso. Deu menos 9,2 e arredonda. Isso mesmo, Maridade. Então, da letra B. Menos 9? Isso. Tá certo. Então, não precisa escrever aqui não, né? Porque demora tanto. É um sofrimento aqui. Todo mundo acertou. Substituindo lá, Fahrenheit por 15,4. Dá esse valor mesmo, viu? Tá certo. Então, passando para outra parte, né, pessoal? Estamos quase terminando, viu? Falta essa parte. Na física, a gente se depara muitas vezes com números muito grandes ou muito pequenos. E o que é que, para a gente poder escrever e até mesmo falar esses números, são utilizadas fórmulas para facilitar, né? Então, o que é utilizado? É utilizado a notação científica ou padrão para fazer a descrição desses números ou escrever. Imagina se eu tivesse que dizer qual a distância entre galáxias, escrever.
é muito grande. Ou então, a massa dentro de um elétron é muito pequena. São valores extensos, muito grandes. Então, por isso que existe essa fórmula que se chama anotação padrão científica. Então, para a gente fazer essa anotação padrão, a gente precisa primeiro identificar. Eita, meu gato vai começar a miar. Precisa identificar os algarismos significativos. Vamos lá. O algarismo significativo vai ser. Ó, não é possível saber o valor exato de uma medida, tendo sempre um erro relacionado a ela. E é por isso que algarismos significativos são tão importantes. Quando utilizamos algarismos significativos, o último dígito é sempre um valor incerto. Vai ser aquele número quebrado, o algarismo significativo. A gente tem um 6, que é um número inteiro, um algarismo correto, e o algarismo duvidoso. Então, a gente precisa identificar esse algarismo significativo dentro daquele número extenso. Vamos ver um exemplo aqui, daqui a pouco. Vamos ver só as regrinhas. Então, para ser um algarismo significativo, ele tem que ser um número entre 1 e 9. Ok? Essa é a primeira regrinha. A segunda regra, os zeros à esquerda de um número, eles não são algarismos significativos. Aqui, ó, o exemplo. A gente tem 0, 0, 12. Eles estão à esquerda do número, então eles não são algarismos significativos. A gente só tem dois, que é o 1 e o 2. Ok? Aqui, ó, 0,001. Tem apenas um algarismo significativo, que é o 1. Os zeros à esquerda do número não contam. Zeros à direita de um número são algarismos significativos. 3,10. O 10 está. Eu tenho uma pergunta aqui. Peraí. Deixa eu ver. Só os zeros à direita que são corretos, né? Isso, os da direita e os que estão entre os números também são algarismos significativos aqui nesse quarto pontinho, ó, se vocês puderem ver. Ó. O 104. O zero está no meio, né? Então ele é um algarismo significativo, sim. São três. Se for depois na direita, é também. Tá bom? Só não é se for à esquerda. Ok? Tem que ser de 1 a 9. Pronto? Vamos entender essa parte? Vamos ver um exemplo. Ah, não. O exemplo é só depois. Aqui, ó, anotação científica. Primeiro a gente tem que aprender a identificar quais são os algarismos significativos e depois a gente faz a anotação científica, que é o que eu falei. É uma forma de escrever números que representam quantidades muito grandes ou muito pequenas. Então, a forma de escrever usando a potência de 10. Essa potência de 10 vai ser padrão. 2,5 vezes 10 elevado a 5. Um exemplo. Aqui, ó, o A vai ser o algarismo significativo que a gente viu. Vezes 10, esse aqui sempre tem que ter. Esse vezes 10 é a base. E o B é o expoente, que vai ser o número de vezes que a vírgula ela se desloca, positivo ou negativamente. Tá bom? A gente vai ver isso. E tem que ser entre 1 e 9. Tem que ser menor que 10, né? Então fica entre 1 e 9. Vamos ver aqui um exemplo. 2, 2 bilhões aqui. Qual é o algarismo significativo aqui? O 2, né? Esses zeros estão à direita, mas eles não contam. A gente tem essas exceções aqui, ó. Ele que a gente vai ter que representar, tá? Fica o 2, que é o algarismo significativo, vezes 10, que sempre tem que ter. A vírgula está aqui no início. É um número positivo, ó. Maior que 1, né? Positivo. Vou botar minha caneta. É um número positivo. Então, eu vou contar o número de vezes que a vírgula vai se deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 elevado a 9. É a notação científica. Aqui, outro exemplo. O 13. Qual o algarismo significativo aqui? Os dois, né? Então, a vírgula está aqui, ó. Um número positivo. Opa. Um número positivo. A vírgula está aqui. Ela vai se deslocar quantas vezes? Uma. Então, 1,3 vezes 10, sempre vai ter o 10 elevado a 1. Ok? Aqui, ó, o 5. É um número positivo, né? 5 elevado a 10, 10 sempre tem. A vírgula não se desloca nenhuma vez, né? Então, zero. Esse aqui, ó. Vixe, tá, já não sei mais. Os zeros à esquerda, se lembra?
não conta. É um número negativo, porque está entre 0 e 1, tá bom? É um número negativo. Então, a vírgula está aqui e a gente identifica os algarismos significativos, o 3 e 1. Então, fica 3,1, ok? 3,1 vezes 10. Quantas vezes a vírgula se desloca? A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. 10 elevado a menos 5, porque é um número negativo, está entre 0 e 1. Essa, ó. 83, 830 mil. E, né? O número algarismo significativo 8,3, a vírgula está aqui, ó. 8,3 vezes 10 elevado a 7, porque número positivo, número de casos que se desloca 7 vezes. Vocês estão conseguindo compreender? Acompanhar o raciocínio? É simples, mas se alguma coisa não foi entendida, sim, né? Sim, Maria Eduardo, sim. Mirelle, sim. Vocês se lembram do ensino médio isso aí? Estão recordando? Isso. Mesmo os zeros estão na direita, a gente não precisa colocar eles obrigatoriamente. A gente coloca na potência, tá bom? Isso. Vamos ver aqui, ó, esses outros exemplos. Olha esse número, massa do planeta Terra. Cadê o mouse? Massa do planeta Terra. Esse número aqui que eu não sei nem ler, ó. Carga elementar aproximada de um elétron. Então, a gente precisa da notação padrão para poder escrever e ler esse número, né? Então, o algarismo significativo está aqui, né? Os zeros não precisa colocar. Então, a vírgula está bem aqui, porque é um número positivo. 5,9736 vezes 10, é a base, sempre coloca. E o número de vezes que a vírgula vai se deslocar até o final. Se vocês forem contar, vai dar 24 certinho. Tá bom? E o outro? O outro está entre 0 e 1. Tá vendo? Ó, 0, então ele é negativo. A vírgula está aqui. E eu vou utilizar. E os zeros estão à esquerda do número, então eles não contam. Tá vendo? Então a gente vai colocar 1,6, coloca o número, vezes 10, e o tanto de vezes que a vírgula aqui, ó, se desloca até o fim, ok? Número negativo. 10 a menos 19. Notação científica. Esses exercícios, quem tá com caneta e papel na mão, pra tentar fazer sozinho esses aí. Pra gente finalizar. Quase finalizando. Daqui a pouco vai começar outra aula. Eu acho que não vai dar tempo de vocês resolverem. Tem a outra aula. Não. Mas aqui, ó, de uma forma geral, já é 7h20. E vai começar outra turma, né? Então, os três são algarismos significativos. A vírgula fica aqui, né, gente? Número positivo. Então, fica 1,23. Vamos só acompanhar o raciocínio, né? Isso. Tá certo, viu, Maria? Maria Eduarda. Tá certo. Então, tô vendo que vocês estão conseguindo compreender o raciocínio. Eu vou disponibilizar o slide e as respostas também, que vocês podem resolver, tá bom? Eu vou passar, porque a gente já precisa finalizar a aula, tá bom? Nem a aula ia ser, não sei se vai dar tempo da ordem de grandeza, mas na ordem de grandeza ela é simples. A gente precisa ter a notação padrão e ele vai dar uma aproximação do valor, se é mais próximo de 1 ou de 10. E aí a gente precisa ter o quê? Escrever o número na forma de notação científica e apresentar a potência base 10 mais próxima desse número. Então, a gente vai tomar como valor referência 3,16. Presta atenção. O A aqui, nesse caso, aqui a gente tem a formulazinha que a gente estava fazendo, a notação científica. O A é o algarismo significativo. Então, se o valor for menor que 3,16, a ordem de grandeza ela será 10n, o que significa? Você vai fazer normal a notação científica e pronto. Se for menor que 3,16. Só escreve do jeito normal. E aí, se for maior,
se o algarismo significativo que você anotar for maior que 3,16, a ordem de grandeza será 10n mais 1. O númerozinho que você contar, número de vezes que a vírgula se desloca, você soma com mais um no expoente. Só isso. Só coloca mais um e pronto. Aqui, ó, um exemplo bem rápido. 2, tá, 2,8. Ele é maior ou menor que 3,16? Menor, né? Então, eu não preciso fazer nada. Coloca do jeito que tá aí, tá bom, gente? Aqui, ó, 6,6 vezes 10 a 11. 6,6 é maior que 3,16. Então, lá no expoente, eu adiciono mais um, tá? Então, fica 12. Além do número de casas que eu conto, da vírgula, eu somo mais um. Esse último, 7 vezes 10 a menos 6. 7 é maior que 3,16, né? Então, lá no expoente, quando eu conto, ao final, deu menos 6, né? Um valor negativo. E aí, soma com mais um. Então, nesse caso aqui, a gente tem que prestar atenção, ó, nos jogos de sinais. Menos com mais, eu diminuo, né? Então, 6 menos 1 dá 5. E o valor do maior número, do sinal, negativo, 10 a menos 5. Vocês conseguiram compreender essa parte? Sim, sim. Pronto, pessoal. Ainda bem que vocês conseguiram compreender. A gente acabou aqui, viu? Acabou a aula. Eu demorei mais do que deveria. Vocês já tem que entrar na outra. Obrigada por ter participado da aula, por ter assistido. Eu vou disponibilizar a aula. Qualquer coisa, pode falar comigo, viu? Eu vou tentar resolver ou responder vocês da melhor forma, tá bom? Obrigada. Tive que estudar tudo de novo para aprender e passar para vocês. Tchau. Tchau, pessoal. Entre na de matemática, viu? Vai ter agora para a gravação.